anterior sobre sistema esquelético, você compreendeu, dentre diversos conceitos importantes, o que são os ossos. Agora, nessa aula, nós vamos entender como é que os ossos são classificados e quais são as estruturas importantes para que você compreenda a classificação dos ossos. Não deixe de ver todos os vídeos dessa playlist, porque assim você vai ter o seu conteúdo por completo. Eu sei que você está estudando aí no seu curso superior na área da saúde e também te convido a você acessar o link aqui embaixo sobre o meu projeto Anatomia com Flashcards, que vai auxiliar você a aprender tudo o que você precisa sobre osteologia. E não é só sobre sistema esquelético, nós temos lá também materiais sobre sistema articular, sobre sistema muscular, que são também diversos conceitos que você precisa memorizar. Você vai ver que é possível, que existe sim estratégia para você conseguir memorizar todo esse volume de conceitos de uma forma leve e também com poucos minutos por dia de revisão. Então, sem mais demoras, agora vamos para o nosso conteúdo na próxima tela. Bom, a primeira coisa que você precisa compreender é que os nossos ossos eles são classificados por diferentes critérios. E o primeiro critério que nós vamos compreender aqui é a classificação dos ossos quanto à sua forma, quanto ao formato. Então, quanto à forma, nós vamos ter os ossos longos, que são ossos que contêm o comprimento como sendo o seu maior diâmetro. E esse comprimento ele se sobressai em relação aos outros diâmetros, como a largura e a espessura. Então, observe, ele é um osso comprido, por isso ele é chamado de osso longo. Agora, não confunda que nós vamos ter um osso que é chamado de osso alongado. Qual que é a diferença? Aqui nós temos a costela, que é um tipo de osso alongado. O osso alongado, ele também tem o maior diâmetro, como o comprimento, mas ele não tem dentro dele o canal medular ou medula óssea. Então, observando esse osso alongado e comparando com o osso longo, ambos vão ter essa característica de terem o comprimento maior, mas o osso longo contém o canal medular, contém medula, e o osso alongado não contém. Então, quais são os exemplos de ossos longos que nós temos no corpo? O húmero, que é o exemplo que ele deu aqui, mas nós temos também o fêmur, como outro exemplo de osso longo, diferente das costelas, que são ossos alongados. Agora, nós temos também os ossos curtos, que são esses ossos que têm equivalência em todos os seus diâmetros. O que é isso? Tanto largura, quanto comprimento, quanto espessura, eles são equivalentes, eles têm mais ou menos ali o mesmo diâmetro, por isso formam como se fosse um cubinho, um quadradinho. Por óbvio, eles não são 100% aqui, né, milimetricamente iguais. Nós estamos falando de um órgão, né, e esse órgão, ele tem ali as impressões de outros órgãos sobre ele. Mas ele tem, basicamente, essa característica cúbica, curta. E quais são os ossos curtos que nós vamos ter no nosso corpo? Nós temos aqui os ossos do carpo, que são ossos dessa região aqui da mão, e também alguns ossos do tarso, que são ossos aqui da mesma região equivalente, digamos assim, do pé. Outro tipo de osso, quanto à forma que nós vamos ter, são os ossos planos, que também podem ser chamados de osso chato, mas eu não gosto dessa expressão, porque chato, na nossa cultura, é uma pessoa intragável, né? Digamos assim, ele traz consigo um juízo de valor. Agora, um osso plano não tem nada disso, né? Mas você pode também chamar tanto de osso plano quanto de osso chato. Eu sugiro que você acompanhe o que o seu professor fala, né? Que você fale como ele fala também. Porque anatomista, geralmente, ele é bem detalhista. Enfim, o osso plano, ele vai ter a espessura como seu menor diâmetro. Então, ele pode ser mais comprido, só que com a espessura curta, ou ele pode ser mais largo, com a espessura curta. Então, basicamente, ele tem pouca espessura. Essa é a classificação. Vamos ver aqui quais são ossos planos. O externo é um osso plano, alguns ossos do crânio são ossos planos, então sempre você tem que observar ali essa espessura. Agora, nós vamos ter ossos que não têm um diâmetro ali muito regular, que são os ossos irregulares. As nossas vértebras, elas são classificadas como ossos irregulares justamente porque você não consegue estabelecer aqui um critério como os outros que a gente viu. Então, ossos irregulares, que são as vértebras, possuem esse formato não classificável, vamos dizer. Por isso são irregulares. Por fim, nós temos aqui os ossos que são sesamoides. Esses ossos sesamoides são ossos que estão incluídos dentro de tendões. E daí nós vamos ter vários ossos sesamoides, mas existe uma grande variação anatômica entre eles. Algumas pessoas têm muitos, outras pessoas têm poucos ossos sesamoides. Eles são uns dos ossos que mais têm variação anatômica. Mas um osso sesamoide que todo mundo tem, né, digamos assim, dentro do conceito de normalidade, o conceito anatômico de normal, todas as pessoas possuem esse osso sesamoide, que é a nossa patela. A patela é o maior osso sesamoide do corpo e que vai estar presente aqui, né, nessa estrutura que forma a articulação do joelho. Então,
ossos sesamoides são ossos que estão dentro de tendões. Agora, outros ossos podem surgir, né? Tem pessoas que têm ossos sesamoides no pé, e esses são ossos que surgem ali dentro de tendões e faz parte dessa variação anatômica. Outro tipo de osso que nós vamos ter são os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ossos que vão conter trabéculas dentro dele que ficam cheias de ar, né? Que formam ali uma caixa de ressonância. E esses ossos vão estar presentes aqui na base do nosso crânio. Eles contêm essas trabéculas que são revestidas por mucosa, mas que vão fazer com que o crânio se torne mais leve, justamente porque não tem uma densidade óssea muito grande e também forma ali uma caixa de ressonância para a nossa voz, para o som e dentre outras funções. Então, ossos pneumáticos são ossos que têm espaços dentro por onde circulam ar. Quando você pensa em pneumático, você lembra de quê? De pneu, né? O nosso pneumático ali, que é o que faz o nosso carro andar. O que tem dentro dele? Ar. Então, não é difícil de você gravar os ossos pneumáticos. Então, um exemplo de osso pneumático que nós temos no crânio é o nosso osso etimoide, que vai formar os nossos seios paranasais. Mas não é só ele que é pneumático, não. Nós vamos ter também essas trabéculas, esses seios paranasais aqui na base desse osso, que é o osso frontal, entre outros. Então, esses são os ossos pneumáticos. Nós vamos ter também os ossos suturais. O que são os ossos suturais? No nosso crânio, existem esses ossos que estão articulados entre si por essas articulações que se chamam sutura. Só que algumas pessoas possuem ossos entre essas suturas, principalmente essa sutura aqui que é chamada de lambdoide, nessa região que é a lambda. Aqui, esses ossos, eles se organizam e formam um osso que também é chamado de supranumerário. O que é isso? Esse osso não está presente em todo mundo, então quando ele está presente, ele é um osso a mais, por isso que ele é chamado de osso supranumerário. Eu trouxe até essas imagens aqui desse artigo, que traz avaliação de diferentes crânios contendo esses ossos supranumerários. E uma curiosidade sobre esses ossos, eles foram vistos pela primeira vez, ou pelo menos foram registrados pela primeira vez, em ossadas encontradas nos sítios arqueológicos dos Incas. Então, são ossos muito presentes ali no povo Inca. Mas, resumindo, são ossos que são supranumerários, porque vão estar em um número maior do que é encontrado na maior parte da população, e eles são suturais, porque eles são encontrados entre as suturas do crânio, que são essas articulações dos ossos do crânio. Agora, vamos compreender como é que o osso ele é classificado quanto ao tecido. Macroscopicamente, nós vamos ter dois tipos de ossos quanto ao tecido, que são o osso esponjoso e o osso compacto. O osso esponjoso é essa estrutura aqui que contém essas lamelas ósseas irregulares, né, formando essas lacunas. Então, observa que todos esses buraquinhos aqui são lacunas e lá dentro nós vamos ter a medula óssea vermelha. Então, o sangue ele vai ser produzido nessa estrutura de osso esponjoso. A medula óssea é um tecido que vai estar dentro, vai preencher esse osso esponjoso. Já o osso compacto, ele vai ser essa estrutura que você observa que as lamelas ósseas, elas são firmemente unidas. A gente não tem nenhuma lacuna, por isso que ele é chamado de compacto. Por quê? Ele não tem espaço, ele é denso, ele é rígido e ele é resistente. Resumindo então o que nós vimos na nossa aula, nós vimos a classificação dos ossos quanto à forma em osso longo, que tem o comprimento como maior diâmetro, o curto, que possui todos os diâmetros mais ou menos equivalentes, o osso plano, que tem a espessura como menor diâmetro, o osso irregular, que não dá para classificar porque justamente é irregular, os ossos sesamoides, que estão dentro de tendões, osso pneumático, que tem trabéculas, espaços que tem a passagem de ar nesses ossos, os ossos suturais, que são ossos supranumerários que crescem entre as suturas de algumas pessoas apenas, porque é uma variação anatômica. E vimos também que o tecido que forma o osso ele pode ser compacto, quando ele não tem espaços, ele é todo preenchido, e esponjoso, quando ele tem espaços, que são as trabéculas que estão ali no meio. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e eu te convido para assistir outros vídeos aqui do canal e também dessa playlist. Um abraço para você e tudo de bom!